Então, vamos começar fazendo um Pai Nosso rapidinho. Fechar os olhos um pouco. Para lembrar aquele estado de meditação. Pai nosso que estás nos céus, que teu nome seja santificado, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje nosso pão desse dia. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, nos séculos dos séculos. Amém. Ser infinito absoluto, Deus, vida, amor, misericórdia eternos, manifestando-se em si mesmo por si mesmo, em sua onipotência na presença totais. Ilumina nossas mentes para que te conheçamos como verdade. Purifica nossos corações para que seja o espelho do teu amor por si mesmo e por todos os outros seres humanos. Amém. Ok. Então, gente, eu vou começar aqui. Eu estou com 3 perguntas aqui que já enviaram para mim, vou começar com elas. Teve uma pergunta muito boa do Círculo Internacional e, e, é um ponto muito interessante que é o que é a autorrealização para Dasclos, né? O que é a autorrealização? E se a gente vê isso, self-realization, a gente vê isso nos textos do Dasclos mesmo, ele falando na autorrealização várias vezes, e em nenhum momento Marquides nem, acho que nem, ele não falou nada disso aí, né? Marquides, de novo, Marquides ficou mais na parte externa da personalidade do Dascalos, né? E menos nos ensinamentos. Mas autorrealização, olha que interessante, né? O Daniel começou respondendo falando que no começo das primeiras encarnações, nós somos primatas mesmo, né? Somos animais. A gente tem uma consciência instintiva, uma consciência instintiva. Ou seja, é totalmente de reação. Você tem fome, você quer comer, você quer transar, você vai transar. Se alguém te bate, se bate de volta, é aquela consciência primitiva mesmo, né? E com o tempo, com as encarnações, você começa a ter uma consciência subconsciente. Você começa a ter um corpo noético, né? No sentido assim, de pensamento, de autoanálise, mas você ainda está levado por esses instintos, né? Por essas vontades, desejos, e você está subconsciente de como funcionam as coisas. Você vai desejando. Isso aí é 95% das pessoas hoje na face da Terra, né? Vai desejando, vai indo atrás de coisas e tal. Alguém te xinga no trânsito, se xinga de volta, né? E daí o Daniel continua falando assim, que existe um momento que a gente vai se tornar com uma consciência consciente. Ou seja, a gente vai começar a usar as chaves do reino dos céus para estar observando as coisas, observando a chave de observação, para estar percebendo o que está acontecendo no corpo. Quando você percebe o que está acontecendo no teu corpo, você consegue fazer uma percepção melhor, por exemplo, ontem, por exemplo, né, eu fui almoçar num restaurante chique lá com o pessoal do escritório e eu comi um molho com uma carne lá e eu fiquei ruim de tarde. E eu falei, meu, o que aconteceu, né? O que aconteceu? E daí de noite tinha sobrado um pouco, era um restaurante caro, a gente levou comida para casa, né? Eu abri lá e comi mais um pouquinho, e vi aquela sensação de embotamento de novo. Ou seja, eu consegui perceber, ter consciência de que eu estava passando mal, não porque tinha um encosto ou porque eu passei do lado de um espírito maligno, mas que eu comi algo que não me caiu bem. Eu não fiquei doente, mas eu fiquei meio embotado. Eu quase nunca fico embotado de comer. E também percebi que fazia muito tempo que eu não comia molhos nas comidas, né? Eu tenho uma alimentação mais simples, assim, né? Mas essa consciência do que agora é o que Tassos falava assim: se você não está consciente do que acontece aqui na matéria, como você vai ter consciência do outro lado, né? Então, isso é uma etapa da consciência consciente. Está começando a ficar consciente das coisas, usando seus 5 sentidos, né? Aí a próxima etapa, de acordo com o Daniel, é consciência superconsciente. Aí você está começando a usar os super sentidos, a clarividência, a clareaudiência, a tua supervisão, a tua visão que não é feita com os olhos físicos, né?
Então você começa a entrar em contato com o etérico ou o psiconoético das coisas à sua volta, de tudo à sua volta. Você começa a entrar em sintonia com as coisas. Olha que interessante. Então, antes da autorrealização, a gente precisa estar super consciente. E depois que a gente começa a entrar em sintonia com as coisas à nossa volta, a gente pode entrar em sintonia com Deus, com o ser absoluto. No estado alterado de consciência, claro, né? Em meditação profunda ou no sonho, né? Então, ou também acordado, mas vigília, mas na verdade a tua vigília ela tem que diminuir muito para você entrar nessa teose, né? Nessa união com Deus, essa sintonia última, que seria a autorrealização. A autorrealização é você perceber, tomar consciência que até o teu inimigo é você também. Uma coisa é você ter essa concepção teórica agora, né? Ah, eu não vou aqui chutar no cara aqui que está me atrapalhando no trânsito, não vou dar uma fechada nele porque eu sou um pesquisador de verdade. Isso aí é racional, beleza. Agora, outra coisa é você entrar num ponto de superconsciência que você percebe todas essas pessoas dissonantes como partes de você mesmo no eu crístico, né? Na consciência total, né? Do Logos, né? Então, essa foi uma pergunta muito interessante. Achei muito interessante essa explicação do Daniel, achei que valia a pena trazer para a gente, né? Ou seja, o caminho, né? Nosso trabalho é virar super consciente, é usar super sentidos. Então, é normal que a gente vai praticando esses exercícios, esses super sentidos apareçam, né? E, gente, não se preocupe se não tem super sentido e tal. Na verdade, todos nós temos, ele só está subconsciente e embotado. Até 6 anos atrás, eu não via nada e não ouvia nada, tá? Era super embotado. É a prática, é só praticar. Toda pessoa já tem os super sentidos, né? Toda pessoa já é um anjo do Logos, né? Um logoi, né? Essa foi uma pergunta bem interessante. Tem outra pergunta que foi do Abraão, que o Abraão mandou aqui para mim, que é uma pergunta. Ele perguntou sobre. Ele começou a praticar os exercícios de braços etéricos, que a gente fez o último encontro, né, em Curitiba. Seria você tomar consciência da energia dos seus braços, mas também você começar a mover esses braços etéricos. Né? Parece muito louco isso, mas quem começa a praticar depois de um tempo, você começa a sentir que você pode fazer esse movimento com a tua mente, né? Teu braço material fica aqui, mas você sente que você está algo está encostando no teu ombro, né? No começo, a consciência tem uma dificuldade de lidar com essa realidade, né? Que se encaixa de realidade, né? Mas é uma prática muito interessante. E ele começou a praticar e ele começou a perceber que ele tinha dois corpos. Ele tinha o corpo material, que estava sentado, e tinha um outro corpo dele que estava de pé. E ele conseguia transferir a consciência do corpo dele material para o material ou para o corpo psiconoético que estava de pé. E a pergunta dele foi: esse corpo psiconoético é o etérico, é o psíquico, é o noético? Qual é esse corpo? Que ele está começando a sentir agora, né? Esse corpo ainda é difícil de saber o que é, mas provavelmente é o corpo etérico. Pode ser o corpo psíquico, pode ser o corpo psíquico. Mas a gente tem vários corpos, na verdade, né? Então a gente tem o corpo noético, tem o astral do noético, o astral do psíquico, e tem vários corpos, né? Então tem uma passagem no Fogo no Coração que o Costa relata ter visto os vários corpos dele dormindo e ele estava no sétimo corpo. Essa é a diferença, né? O nível do Costas Kiki, né? Ele estava no mestre, né? O mestre já autorrealizado, ele até consegue perceber todos os corpos dele, né? Então, no caso, né, da questão do Abraão, né? Acho que não é muito importante agora saber exatamente qual é o corpo que você está sentindo fora, mas você perceber que você está conseguindo transferir tua consciência do teu corpo material para o teu corpo psíquico ou corpo etérico, com o tempo, a tua evolução, você vai começar a perceber se vai ser etérico, se é psíquico, tem testes para se fazer isso, né? É um pouco avançado, não vale muito a pena falar, mas basicamente, assim, o Daniel falou que no círculo interno eles saíam do corpo junto com o Dascalos e eles ficavam tentando empurrar as cadeiras da sala. Aí eles voltavam para o corpo, abriam os olhos com o material, abriam os olhos e se a cadeira tivesse movido, é porque eles estavam no corpo etérico. Se ela não tinha se movido, porque eles estavam no corpo psíquico. Cara, muita viagem, né? Então acho que não é muito, é meio avançado isso agora, né?
Mas se você está tendo essas consciências de corpos, ou se você está conseguindo ter, está tendo experiências de super sentidos, você tem que fazer a estrela de 5 pontas e de 6 pontas com frequência. Eu faria todo dia, para antes de fazer o exercício, né, passar lá 1 minuto, 2 minutos, né, mentalizando. Você pode até, se você já sabe usar braços etéricos, usar os braços etéricos para construir as formas, né? Porque na hora que você precisar, ou se achar que precisar, ele vai estar automático em você, entende? Provavelmente você não vai precisar daí, né? Porque você já vai estar vibrando uma proteção já, né? Proteção do quê? Tem entidades, existem energias que elas se alimentam de pessoas sensíveis. A pessoa sensível, ela está mais aberta, está com o campo aberto. Se ela não tem uma proteção, um talismã de verdade, que não é só um talismã físico, claro, se você te fizer uma autossugestão, acreditar que o talismã físico vai te proteger, ele vai te proteger. Mas se a tua autossugestão não for tão boa para o mente subconsciente, e se tiver dúvidas com o teu talismã externo, o melhor é o talismã que o Dastos passava para os alunos, né? Que são estrelas de 5 pontos e de 6 pontos no corpo, né? É isso, uma boa pergunta também. Eu só vou falar mais uma questão aqui, e daí eu posso abrir para a gente conversar um pouco antes de fazer a meditação do dia. Tem outra pergunta aqui que é do Guilherme, que ele queria saber sobre os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules faz parte de toda a escola de iniciação espiritual mais profunda, porque tem a ver com a maestria da consciência, de você superar a tua condição animal primitiva de separação humana. São vidas trabalhando nos 12 trabalhos de Hércules. Então, a interpretação que Dastos dava para os 12 trabalhos, a grosso modo, seria você dominar os teus desejos, dominar a tua sexualidade, a tua luxúria, né? Dominar a raiva, entre outras coisas. Dominar a mente também, a mente que fica pulando de um lado para o outro, né? Dos 12 trabalhos, 10 trabalhos são feitos pela personalidade temporária e 2 são feitas pelos anjos ou pela tua personalidade permanente, então não é com a gente, né? Mas acho que é interessante mencionar dos trabalhos de Hércules agora, é o primeiro e principal, que é o Leão de Nemeia, né? É a gente reconhecer quando a raiva está tomando a gente e a gente se preparar com um trabalho de sugestão pelas manhãs, antes de dormir, ou antes de acordar, ou quando está acordando, né? Antes de fazer a prática, falar para si próprio: eu não vou reagir com raiva, eu vou meditar, eu vou pensar antes de reagir. Isso para evitar da gente dar chibatada nas pessoas. Não é fácil, você não consegue resolver isso de uma noite por dia, nem de 2 anos para 2 anos, né? É um trabalho constante. O que eu posso dizer, assim, que com o tempo você vai tendo menos experiências de soltar os cachorros nas pessoas. Porque a raiva, assim, a raiva tem 2 questões. O ódio, né? O ódio e a raiva. Ela queima muito éter do teu sistema e você cria karma. Porque você basicamente faz um desejo muito forte de destruição de outra pessoa. Então, se você está trabalhando, fazendo esses exercícios, né? Você está se trabalhando. Tem pessoas que eu já conheci pessoas indianas que só estavam interessadas no poder, né? Não era só no amor e na sabedoria, mas no poder. Você vai trabalhando no poder, só que depois você se queima, porque você cria karma e volta 7 vezes para você aprender a lição, né? Então é muito importante a gente estar trabalhando tudo ao mesmo tempo, né? Inclusive a nossa raiva. Então é mais fácil dominar isso, à medida que você vai ficando mais sensível, você vai começar a ter sonhos à noite do que você fez de dia. Se você não está muito inconsciente durante o dia, se você não está muito enredado para as coisas materiais, se você está trabalhando muito, é muito difícil ter sonhos espirituais de noite, né? Não é impossível, mas é difícil. Mas se você está mais tranquilo, mais zen no final de semana, né, se teve um dia tranquilo, ou se teve um dia que você teve um ataque de cólera, daí de noite você vai ver o que é cólera, você vai ver o que é o elemental da cólera. E chega um nível que você tem o sonho, daí o sonho sai, e daí por trás do sonho você vê o elemental. E isso lhe dá medo. Daí você começa a perceber que você não quer, você começa a fazer suas escolhas daí, né? Mas esse é o principal, acho que o primeiro trabalho é o trabalho do Leão de Nemeia, né? Que era um leão que era a raiva, né? E que se você, no mito, se você tentava jogar, atirar
flechas contra ele, as flechas não entravam no couro dele, você tentava matar ele com algum instrumento, não conseguia. E qual que era a solução no mito? Hércules sufocava a raiva. Veja só, você não consegue... Se você reprimir tua raiva, você só vai explodir mais. Então a ideia é você se ver sufocando, falando, eu não vou expressar raiva, eu não preciso expressar raiva. De novo, não quer dizer que você não possa chegar com uma pessoa e falar assim, olha, você acha que você fez foi certo? É uma arte isso. No dia que você conseguir interpelar alguém, normalmente assim, o ser humano ou ele reprime, estoura por dentro, ou ele estoura para fora e solta os cachorros na pessoa. O mestre, ele consegue falar para a pessoa o que ela precisa ouvir, mas sem ficar com raiva, sem ficar irritado, né? Ele pode até desgostar de um ato, mas ele consegue conversar com a pessoa sem precisar ter um ataque. Isso é uma meta, né? Para ser alcançada, né? Pessoal, essas são as 3 perguntas que foram enviadas, né? Alguém aqui da ligação aqui tem uma pergunta que queira fazer? Só lembrar de ativar daí o microfone daí, se forem falar. Gustavo, Pode eu queria falar. fazer uma pergunta. Vem, André, eu vi que você levantou a mão, inclusive. Perfeito. Manda. Diz uma coisa para mim. Você já teve algum... Eu tenho uma curiosidade. O Daniel falou alguma coisa com você? Ou, de repente, até você passou, eu não sei. Qual seria o ideal no dia? O máximo possível de tempo que a gente conseguiria ficar no estado de observação? Observação. Você não quer dizer não meditação, né? Observação, isso? Não, isso mesmo. É porque, Tá. assim, seria possível... O que eu queria... Aliás, eu até formulei uma pergunta. Eu queria saber o seguinte. Seria possível o tempo inteiro, fora os momentos que nós realmente precisamos usar a nossa mente objetiva para analisar, para as coisas do dia a dia. Claro. Fora esses momentos, seria possível a gente ficar, sem contar com isso, o restante do tempo inteiro em estado de observação, ou isso é uma utopia e na prática não se realiza? É interessante essa tua pergunta, porque em algumas conversas com o Daniel, ele já mencionou que os mestres estão sempre no momento presente. Então, eu não sei como é que ficava, por exemplo, para o Dasclos, quando ele ia trabalhar como jornalista, né? Como é que ficava a mente dele enquanto ele estava trabalhando, ou quando ele estava escrevendo Na verdade, ele não sei se sabem disso, ele não preparava as aulas dele, né? Eram todas canalizadas, né? Entrava em sintonia com o Johannen e via as palavras, né? Mas o que o Daniel disse que o mestre está sempre no momento presente, sempre em observação profunda. Sempre no presente. Eu conheci algumas pessoas bem avançadas, assim, que tinham uma vida normal, só que, por exemplo, uma delas, ela falou que ela não conseguia dirigir carro, porque quando ela dirigia o carro, ela ligava o botão e saía de fora do corpo. Era o mesmo ato, então ela não tinha conseguido controlar isso ainda. Então ela não dirigia carros. Olha que interessante. Agora que tem Uber, deve estar bem mais fácil para ela. Eu já percebi que tem algumas pessoas, assim, tem outro, o Bradford Kinney, que eu conheci razoavelmente bem. Ele é um cara meio hippie, assim, meio músico, ele estava sempre muito presente também, né? Mas a gente não vê, a personalidade temporária tem personalidade temporária, né? Ela tem que resolver seus pepinos. Eu vi, ele teve uma discussão muito difícil uma vez com uma pessoa que contratou ele para vir para Curitiba. Ele lidou com a situação, né? Mas, assim, a observação... você já leu Carlos Castaneda, André? Eu li há muitos anos atrás. Então, tem um conceito do Carlos Castaneda, isso é como eu interpreto essa tua pergunta, tá? Isso eu não vi, eu não vi isso assim dessa maneira em nenhum dos textos Dasclos ainda, né, das lições que eu tenho acesso, mas o Carlos Castaneda fala de encaixe de realidade. Para você entrar no espírito, você tem que mudar teu encaixe de realidade. O que eu interpreto isso, né? É minha interpretação, não quer dizer que seja também, tem que ser testada, né? Que se a gente está sempre na personagem temporária, mesmo que você esteja no momento presente, você vai estar pensando, você vai estar se emocionando, você não consegue controlar a tua mente. Quando você começa a controlar, a ficar vazio, né? Observando, sem julgamento, você começa a mudar o teu encaixe de realidade, o teu encaixe psíquico, né? Então, esse encaixe psíquico seria como esses mestres se ficam em uma observação diferente.
né? E eu acho que eles estão em tanta sintonia com o anjo da guarda deles, ou com o interior deles, que as coisas aparecem para eles. Eles não estão fazendo exercícios para sair fora do corpo, ou exercícios para entrar em sintonia com você. Ele olha para você e vem coisas, né? Isso já acontece com a gente no nosso nível, só que a gente olha para uma pessoa e vê que tem algo ruim lá que você não quer ficar olhando para a pessoa. Eu já falei para vocês, eu tenho um conhecido da minha mulher que eu consigo falar com ele, mas não consigo olhar para ele. Se eu olhar para ele, eu fico ruim pro cacete. Aí eu fico conversando com ele olhando para os lados. Ele deve me achar o maior louco, mas eu não consigo olhar para ele. Só que os mestres, né? Acho que o mestre, nesse caso, poderia olhar para ele e se proteger disso também, né? Porque tem um controle do éter muito maior que o nosso, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas o Daniel já comentou que o mestre está sempre presente, ou seja, provavelmente ele está em observação constante de si mesmo e dos outros, num estado meio zen mesmo, diariamente. É claro que o próprio Costas e o Kiki reclamou no Fogo no Coração que se ele tivesse os postos de gasolina dele ainda, ele poderia se dedicar mais ao estudo da verdade, ou seja, ele tinha que ficar trabalhando como mecânico lá para ganhar, pagar as contas, né? Ele vinha de uma família rica, né? Uma família de grana, né, o Kiki Costas, né? Mas ele era um refugiado depois da separação do Chipre, né? Então, faz parte, né? Respondeu sim, meu amigo. Muito obrigado. Legal, bacana. O pessoal tá levantando a mão hoje, hein? Nossa. Luciano, manda. Tem até uma fila aqui. Gostei desse Google Meets hoje. Fala, Luciano. Luciano? Pronto, pronto. Aprendi a desbloquear o microfone. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Ô, Gustavo, em relação à primeira pergunta aí que fizeram, e eu acho que a gente já debateu isso em algum momento, só que eu queria relembrar e saber qual é a tua percepção em relação a algumas pessoas que têm faculdades psiconoéticas avançadas já, clarividência, entre outras, né? Mas ao mesmo tempo elas também têm uma expressão do egoísmo, da personalidade temporária, também bem evidentes. Sim. Uhum. Então, como que a espiritualidade ou, possibilita isso, né? Permite que essas pessoas usem essas faculdades, se elas ainda têm um lado egoísta também bem expressivo. Essa é uma boa pergunta. O Daniel já comentou uma vez que os mestres, eles colocam bolhas de éter em volta da pessoa. Tipo, se a pessoa começar a fazer mau uso dos ensinamentos, eles fazem tipo uma barraca de energia em volta do cara, né? Pro bem dele, pro próprio bem dele, porque de fato ele tá subconscientemente ele tá criando elementais negativos que voltam para ele 7 vezes e para as pessoas que ele fere, né? Mas eu diria o seguinte, as pessoas estão em vários níveis. Eu já conheci pessoas que tinham dons, nossa, divinos, né, de cura, só que eram pessoas extremamente complicadas emocionalmente, né? Eu acho que também uma coisa que a gente tem que lembrar é que quem é perfeito é o nosso eu interior, é perfeito. A personalidade permanente. O personalidade temporária sempre vai ter fraquezas, né? Sempre vai ter coisas que não são incríveis, né? Já conheci pessoas muito avançadas que eram muito tímidas e tinham muita dificuldade de falar com sexo oposto, por exemplo. Era um problema para a pessoa. Né? A pessoa conseguia lembrar de vidas passadas, falar com o anjo dela, mas não conseguia conversar com o sexo oposto. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, pelo que eu entendi dos ensinamentos, a gente sempre tem algo para trabalhar e não é porque você tem uma habilidade sensorial, de super sentido, que você é melhor que outra pessoa. Pelo contrário, você tem mais responsabilidade, né? Então, o fato é que algumas pessoas ruins têm esses dons. E pelo livre-arbítrio também, livre-arbítrio, né, que é uma lei no eu mais profundo, né, no ser absoluto, a pessoa pode usar algum poder psiconético para fazer besteira, né? Tanto que tem magos negros, né? Então, a verdade é que você tem livre-arbítrio até para fazer besteira. Só que você vai pagar muito mais, né? Vai pagar muito mais. Nossa, uma vez eu tinha um conhecido meu que ele era sensível, mas ele tinha uma ambição muito grande monetária de poder na Terra, né? E vinha de uma família muito pobre, né? Então ele estava compensando esses traumas. Aí ele queria muito falar com essa mística de Curitiba,
que ela pediu para eu não falar o nome dela. Essa que fazia chover e ventar dentro da sala. E daí ele foi lá, ela atendeu ele lá, e daí depois eu voltei lá conversar com ela, e ela falou assim, olha, teu amigo ele vai ter um caminho muito longo. Ele se juntava de amuletos para se proteger, ele usava anéis e coisas, porque as pessoas tinham inveja do sucesso dele, mas na verdade ele pisava nas pessoas para ir adiante. Isso está marcado nos registros akáshicos, não tem magia que vai te proteger disso. Você está machucando a si próprio no outro, né? E, de fato, ele se tornou um executivo de multinacional e a nível global, né? Fez tempo que eu não converso com ele, né? Mas ela me falou isso depois, né? E eu fiquei pensando, puxa, né? Interessante. Ok. Eu espero ter respondido a tua pergunta. Não, tranquilo, isso aí. Obrigado. Legal. Só lembrando, né, gente, eu tenho praticado diariamente, já faz 5, 6 anos, os ensinamentos, né? Eu li muito, eu vejo que o fato de eu ter escolhido psicologia quando eu era jovem para estudar e tal, isso na verdade não era para ser psicólogo, mas era para chegar nos ensinamentos, né? Mas é o meu mapa também, né? É claro, por exemplo, o Daniel, a Aki, eles têm um mapa mais profundo e eu ainda aprendo muita coisa com eles. Repete muita coisa também, né? Tem as sessões de perguntas e respostas do Seguro Internacional. Eu sempre ouço lá porque tem coisas que repetem, mas de vez em quando sai uma coisa interessante, que nem essa coisa da autorrealização. Primeiro você tem que fazer os super sentidos, né? Fazem parte desse caminho. Né? Ok, pessoal, mais alguma pergunta desse exercício de hoje? André, você está aí, André? Tô sim, Gustavo. André, você teria um problema. Eu acho que eu posso editar isso aqui depois e retirar a foto da sua mãe. A gente poderia fazer uma bênção para sua mãe no grupo hoje? Claro que sim, por favor. Das bênçãos, então, né? Vamos fazer o exercício de bênção. Então vamos procurar sentar numa posição confortável. Quem quiser tirar a imagem pode tirar, né? Imagem de câmera. Muito importante antes de fazer um exercício de bênção é você visualizar a estrela de 5 ou de 6 pontos em volta do corpo. Por quê? Para você não transferir muito da tua energia, né? Inclusive, essa estrela de 5, 6 pontos, você pode trazer ela para o teu subconsciente, do teu subconsciente, quando estiver conversando com alguém que tem uma energia pesada, ou está numa situação no ônibus, por exemplo, você está sendo exprimido por várias pessoas, né? Que a energia é estranha, você pode utilizar isso aí. Então, vamos fechar os olhos, deixar uma posição confortável. Quem sabe usar as mãos etéricas, pode usar as mãos etéricas. Vamos primeiro construir a estrela em volta do nosso corpo. Preste atenção na sua respiração ao mesmo tempo. Procure respirar dentro do ritmo de 4x4. Se você sabe fazer a respiração de 4x4, né? Senão simplesmente preste atenção na tua respiração. E a cada inspiração é como se todos os teus corpos ganhassem muita energia. Energia nova. Aos fundos você pode ver a celebração da energia chegando no teu corpo. Inspira, expira. Quando você inspira, energia nova entra no corpo. Quando você expira, energia cansada sai do corpo.
Isso. Um detalhe importante da bênção que a gente vai fazer agora é que a gente sempre deve entregar para o ser absoluto que aconteça o que deva acontecer. Dascos fazia isso. Ele dizia: se fosse para ser, seria. Que seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se desapegue do resultado, para você não interferir também no plano divino. Desejar saúde para alguém faz parte do plano divino. Este vai desejar para Maria das Graças. Eu passei agora, fora da gravação, a imagem da Maria das Graças. Então, cada participante pode trazer a memória psiconoética do rosto dela. E usando o éter impressor, vejam ela brilhando, sorrindo, com muita saúde, feliz. Vamos tentar usar a chave da concentração agora, na imagem dela. Se aparecerem outros pensamentos, a gente deixa passar e volta para o rosto da Maria das Graças. Podem começar agora. Ok, gente, vamos voltando agora para o corpo material, então, né? Se tem dificuldade de concentrar na imagem, é muito normal, são anos de prática, tá?
É uma coisa interessante de pensar assim, esse é o mesmo mecanismo que a gente usa subconscientemente o dia inteiro, a cada pensamento a gente faz uma bênção, uma maldição. Então é bom lembrar assim, apesar de ser com a mente subconsciente, ela tem menos poder, né? É tipo uma reação, é tipo um pensamento, uma emoção, pensamento, né? Mas é a mesma coisa, né? Agora a gente para, entra em meditação, entra em estado de consciência e cria um elemental muito mais forte, né? Com certeza. Ele tem uma intenção consciente, né? E se for pensar bem, é o que os anjos fazem o tempo todo. Eles ficam projetando éter para formar da vida às plantas, ao nosso corpo, né? É o que acontece, é o que realmente acontece por aí, o tempo todo, né? Ok, gente? Algum comentário, gente, antes de a gente partir para o final de semana? Alguém tem uma pergunta, algum comentário? Ô, Juri, quer comentar uma coisa? Não estou te ouvindo, Juri. Oi, não, só desejar um ótimo final de semana para todos, que eu tive que sair de carro agora, Aham. então Ah, tranquilo. Aham. tá ruim a conexão, mas bom final de semana para todo mundo aí. Legal, bacana. Gente, acho que é isso aí. Se alguém tiver algum outro comentário, pode mandar daí no WhatsApp. Bom final de semana para todos. Que Deus lhes pague em 7 vezes. Até mais, gente. Abração. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, abraço. Abração. Tchau, tchau, todo mundo. Bora, bom final de semana, pessoal. Isso aí. Abração, gente. Tchau.